Boa noite. Qual a quantidade de informação que o cérebro consegue armazenar? Você sente um cheiro ou escuta uma música e logo surgem as lembranças? De que forma os sentidos podem despertar a memória? É verdade que existem diferentes tipos de memória? Ficou interessado no assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Como funciona a memória? Por que certas coisas são mais difíceis de esquecer e outras a gente mal se lembra? O que o olfato tem a ver com tudo isso? Vamos conferir na reportagem. Pense em alguma coisa boa que já aconteceu com você. Agora, numa lembrança não tão legal assim. Provavelmente você se lembrou de momentos que de algum jeito provocaram emoções fortes, porque é assim que nossa memória funciona. A memória, ela é produzida por uma interação bastante complexa entre as células do nosso sistema nervoso central, que a gente chama de neurônios. A partir de uma experiência que vem pelo paladar, pelo olfato, pela visão, pelo tato, esses estímulos entram no nosso cérebro e é colocado um contexto emocional e racional para esses estímulos, mas principalmente emocional. Quando um estímulo é muito agradável, é muito prazeroso para nós, essa memória fica mais forte na nossa lembrança. Quando é um estímulo também desagradável, pode também ficar uma memória mais forte e ela fica armazenada numa região do cérebro que a gente chama de lobo temporal. Essa relação entre emoção e memória é explicada pela própria estrutura do cérebro. O sistema límbico está associado com as emoções, a região da memória, que é o lobo temporal, principalmente a parte mais interna ali, que a gente fala do lobo temporal, está relacionado com o armazenamento das emoções. E essas estruturas estão muito próximas e tem muitas conexões entre a memória e a emoção. E, por coincidente também, a olfação, ela tem uma relação tanto com a memória quanto com as emoções. Isso explica por que Joyce e Felipe têm tantas lembranças quando sentem certos cheiros. Muitos cheiros, os perfumes me lembram muito, me remetem a muitas lembranças, principalmente quando eu era mais nova, da infância, sabe? De perfume de algumas pessoas, me lembra minha professora, de prezinho. Às vezes um cheiro de terra molhada me lembra minha infância, minha casa. Então são muitos cheiros a todo momento, dá aquela sensação de déjà vu, né? Então é muito interessante, dá um bem-estar às vezes, boas lembranças, pessoas que estão distantes, mas a gente às vezes sente ela perto quando tem esses momentos. De todos os nossos sentidos, olfato, audição, visão, tato e paladar, o olfato é o que mais desperta memórias. O principal sentido é o olfato, tá? O olfato é disparado assim, o que tem maior conexão de neurônios com a parte emocional e com a memória, tá? Tanto é que, assim, em geral, essa memória de, eu já tive contato com isso, lembrar daquela coisa boa, vem com o cheiro das coisas, tá? O cheiro de um bebê, por exemplo, quem já teve filho sabe, nossa, pega o bebê e fica cheirando, nossa, tem cheiro de bebê, e você fica lembrando do seu bebezinho pequeno. O cheiro do café quando você era pequeno e sua mãe fazia, ou de uma comida especial. Para conversar sobre memória, nós convidamos aqui no Jornal da UFO de hoje o Dr. Marcelo Chioato, médico neurocirurgião do Hospital de Clínicas da UFO. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Obrigado a você. Obrigada. E também a Érica Florencio, psicóloga e psicodramatista. Boa noite, obrigada também por participar do nosso jornal. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Nós vimos agora há pouco na reportagem 2 estudantes comentando que eles têm saudades, né, lembranças a partir do cheiro. Doutor, de que forma que os sentidos podem estar ligados à memória? Na realidade, isso é um sentimento bem primário, né? Porque o cheiro se remete às espécies inferiores, que é conhecido aí pela filogênese como rinencéfalo. Então, como os animais dependiam muito do olfato para poder buscar a caça, o alimento, então essa parte do cérebro dos animais inferiores é mais desenvolvida. Mas no ser humano, a memória é muito mais complexa.
não se remete só à questão do cheiro, não. Existe uma memória que é conhecida como uma memória de curto prazo, chamada sensorial, e são todos os sentidos, inclusive o olfato. Mas o ser humano tem essa capacidade. É um ser sensorialmente muito mais desenvolvido que as espécies inferiores. Então não é só o cheiro. Na realidade, o ser humano, a contextualização de memória no ser humano é muito mais complexa. Então tem o cheiro, a visão, a audição, a música, coisa que os outros animais não têm. Então não é só cheiro, é tudo. Todos os órgãos do sentido se remetem primariamente à memória primária. Muito interessante. Dentro desse aspecto, as experiências que nós também vivemos ao longo da vida, que nós carregamos como bagagem, também podem afetar nossa memória? Sim, e completando até isso que o Dr. Marcelo disse, eu penso que é importante ressaltar assim, o quanto cada pessoa vai ter um funcionamento próprio de memória, né, Dr. Marcelo? Então, para algumas, o olfato pode ser mais importante, como os estudantes disseram, mas outras vão registrar melhor aquilo que elas veem, ouvem, como o Dr. Marcelo também citou, a música. E isso, como você está dizendo, né, as experiências que a gente tem ao longo da vida. E quando é uma experiência difícil, até mesmo traumática, como lidar com essa lembrança que talvez custe a sair da memória? Outra coisa que foi dito na reportagem, tem a ver com isso, é a questão emocional, Gislene. Então, assim, é fato que a carga emocional de uma situação, de um acontecimento, colabora para que isso fique mais fortalecido na nossa memória. Esse é o desafio, né? É um aprendizado, porque muitas pessoas ficam presas, né, nessas lembranças e nisso que guardou na memória e não consegue, às vezes, seguir suas vidas, né? Então, essa questão de eventos traumáticos que você está dizendo, como que eu faço, né, hoje para elaborar algo que me machucou, por exemplo, no meu passado e continuar vivendo? Então, como olhar para essas lembranças e deixar lá atrás o sentimento, a carga emocional que viveu naquele momento, né? Então, esse é o desafio que a gente geralmente trabalha na clínica, no consultório, com os pacientes, né? Para desenvolver, esse é um dos aspectos que a gente chama da inteligência emocional. É importante buscar ajuda, Sim. né? E outra curiosidade que nós percebemos na reportagem é que existem diferentes tipos de memória, doutor. O senhor já comentou da questão da memória de longo prazo, curto prazo, e dentro desses aspectos ainda há memórias, tipos diferentes? Então, a classificação básica, né, atualizada, seria a memória sensorial, que é essa dos sentidos, que é curta, você suscita-se pela música, o cheiro, um determinado tipo de resgate de memória mais antigo. E você tem a memória de curto prazo, que hoje também é conhecida como memória de trabalho. E essa memória, ela é bem curta mesmo, e você tem um timing para poder receber essa memória e causar o aprendizado sobre ela. E são informações limitadas, no máximo de 7 a 9 informações, em um curto espaço de tempo. Essa é a memória de trabalho via de regra, memória de curto prazo. E a memória de longo prazo, que também pode ser subdividida, né, em memória semântica, que tem a ver com a questão da linguagem, com o que você aprendeu, e a memória episódica, que tem a ver com o seu dia a dia, com a sua estrutura familiar, social, né? Então, são essas basicamente as divisões mais didaticamente falando. Doutor, e aquela expressão que às vezes costumamos ouvir, minha memória é seletiva? Nesse caso é mais psicológico ou existe isso mesmo? Não, isso é totalmente psicológico. É seletivo que eu não quero saber daquilo. Eu vou selecionar o que me interessa. Não existe isso. A memória, ela é complexa e envolve um conjunto nessa circuitaria cerebral. Envolve não só a área temporal, o lobo temporal, mas é o sistema límbico, o anel límbico inferior, o anel límbico superior, que faz conexão com todo o encéfalo. E o que é bom para a memória? O que faz bem? Tem como treiná-la, por exemplo? Tem como treiná-la. Então, como você está entendendo, então, assim, a capacidade de memória depende de um bem-estar geral do cérebro. Então, se a pessoa é feliz, se gosta do que faz, isso ajuda na memória. O melhor remédio é isso, é uma boa qualidade de vida, atividade física regular, são os melhores remédios para a memória. Não tem uma fórmula mágica para isso, não. Tá certo. Érica,
No seu dia a dia de consultório, é possível ver essa questão das pessoas comentarem da memória seletiva? Às vezes elas ficam presas a apenas uma memória específica, esquecem de olhar o todo, para isso que entra o profissional para ajudar? A gente vê isso, né, não existe na teoria, né, doutor Marcelo, mas na prática existe, porque a memória tem uma ligação direta também com o processo de atenção. Então, se a gente dirige a atenção para determinado assunto, para determinado acontecimento, isso vai facilitar esse registro também na memória. E essa questão da memória seletiva é justamente você não prestar atenção. E o quanto que isso impacta até nos relacionamentos que a gente tem. Porque, de repente, você está conversando com uma pessoa e não consegue prestar atenção naquilo que ela está te falando. Ela te pergunta uma coisa e você não consegue responder. Então, isso impacta diretamente, sim. E os clientes levam isso até como queixa, né, de impacto em suas vidas cotidianas. O doutor falou de gostar do que faz, né? Então, um aluno que não consegue gravar determinado conhecimento porque não gosta daquela disciplina, ou não gosta do professor, ou não gosta daquele contexto que ele está vivendo de aprendizado, e aí, por isso, não consegue registrar aquela informação na memória. Então, tem isso sim. Você tocou num ponto importante, né? Estudantes têm que estar com a memória em dias, né? Para se sair bem nas provas, tirar notas boas ao longo do semestre. Doutor, é possível trabalhar a memória mesmo diante do cansaço, da pressão? Como lidar com essa questão, no caso dos universitários, para a memória ficar boa em dias? Bom, o primeiro ponto que a Erika comentou, que é muito certo, que é realmente essa questão de gostar do que estuda e do seu aprendizado e o contexto como um todo. Se a pessoa tem resistência, ela não vai assimilar. Porque o processo de memória é repetitivo, ele exige repetição e você tem que gostar daquilo que você vai repetir, porque senão você não vai memorizar. Então tem o fator de repetição e o fator de emoção. E isso faz a introjeção da memória nos canais de memórias, né? Que a gente chama de buffers, que não tem uma tradução específica, mas são trilhas de memória dentro do cérebro. Então, se você faz o exercício de repetição e depois você caracteriza isso de forma emocionalmente favorável, a pessoa vai assimilar e vai aprender, né? Na realidade, funciona assim: você tem a codificação, essa codificação são os processos iniciais, né? Aí você tem o processo de retenção, né? E depois de resgate dessa memória. Então tem que passar pelos 3 processos. E a codificação é a fase inicial que você vai fazer o seu aprendizado. E depois tem a sequência disso, que os exercícios trazem. Então é possível exercitar a memória sim, mas você tem que querer fazer e gostar daquilo que está fazendo. Essas etapas podem, de alguma forma, serem comprometidas no caso de insônia ou noites mal dormidas, que é muito comum na vida dos universitários? Então, completando a sua pergunta, é exatamente isso. Então, se o indivíduo está cansado, ou não dorme, ou fica hoje, é muito comum esse ser digital, que vive em internet, em redes sociais, ele não vai ter capacidade de memorizar, porque como você está entendendo, as informações elas são limitadas na memória de curto prazo. Então, essa questão de muita informação é deletéria. O indivíduo não vai fazer o aprendizado necessário para estudar para uma prova. Então, é essa questão desse over, né, esse over de informações, de mídias, de celular, rede social, e também abuso de álcool nos estudantes, insônia, estresse, enfim, má qualidade de vida, julga completamente na questão do bom aprendizado e na memória. Interessante. Daqui a pouco nós já voltamos com a nossa entrevista. Será que os estudantes da UFO são bons de memória? Saiba no próximo bloco.
Vamos ver se o frio continua amanhã? Fique de olho na previsão do tempo. Apesar do tempo mais frio, o sol deve aparecer em Uberlândia nesta sexta-feira, mínima de 14 graus e máxima de 28. Patos de Minas com previsão de dia ensolarado, a mínima é de 14 e a máxima 28 graus. Em Monte Carmelo, o sol predomina, mas as nuvens podem aparecer. Temperaturas variam entre 12 e 29 graus. O sol também aparece em Ituiutaba e a temperatura aumenta, mínima de 12 graus e máxima de 30. A sexta-feira em Araxá fica estável com o predomínio do sol. A mínima fica nos 15 graus e a máxima 27. Como anda a memória dos alunos da UFO? Nossa equipe de reportagem conversou com alguns estudantes. Olha só. Eu acho que a memória é muito boa. Eu tenho uma memória meio que fotográfica, então eu lembro do rosto das pessoas, de números, assim, de imagens, mas eu tenho um pouco de problema com nomes. A minha memória, ela tem partes, né? Tipo, memória para relacionamentos ou datas comemorativas, sabe? Eu sempre lembro, ou coisas que aconteceram no meu passado, eu sempre lembro. A matéria também, eu tenho muita facilidade em memorizar, mas eu tenho problema com memórias recentes, por exemplo. Se eu preciso ir no supermercado comprar uma lista de coisas, se eu não escrever e não fizer uma lista, eu vou esquecer totalmente. Eu não tenho tanta dificuldade com matérias acadêmicas. Se eu estudar, eu consigo lembrar certinho. Mas a minha memória, para datas, eventos, coisas importantes que eu preciso lembrar assim no dia a dia, geralmente eu não lembro. Depende muito do que eu preciso lembrar. Se for algo que me deixa muito nervosa, atrapalha bastante a minha capacidade de memória. Érica, essa questão do estresse, como conversamos no bloco anterior, e também do nervosismo, podem interferir na memória? De que forma? Como lidar com isso? Pode interferir muito. A gente chama isso de ansiedade, né? A ansiedade ali daquele momento que você vai viver. Por exemplo, vou fazer a prova e a ansiedade será que eu vou sair bem na prova? Então, isso pode afetar de você ficar mais nervosa, porque aí no seu corpo vai te acelerar o coração, os batimentos cardíacos, né? Então você vai ter essa sensação de nervosismo e isso pode atrapalhar, sim, no processo de resgate, né, que o Dr. Marcelo falou, de uma memória, que talvez não tenha sido também tão bem armazenada, né, tão bem retida, e aí na hora do resgate isso vai atrapalhar, sim. O estresse, né, hoje é difícil falar que a gente vive sem ele, né? O estresse faz parte do nosso cotidiano. Então, aprender a separar as questões que a gente vive, né? A gente costuma falar assim, divida a vida em compartimentos, hermeticamente fechados, né? Uma coisa de cada vez, para você lidar melhor com tantos estímulos, né? O Dr. Marcelo falou de redes sociais, dessa vida digital que a gente tem hoje e que nos pressiona muito o tempo todo. Você percebe nos pacientes queixas com relação à memória? Falta de memória, ou como memorizar, pessoas que querem trabalhar mais esse lado? Sim, alguns pacientes trazem essa queixa. É muito comum pacientes com casos de depressão também que afeta, né, muito a memória, que é o sentimento, né, de baixa energia, de o humor muito baixo, né, a tristeza dificulta a pessoa também guardar e armazenar as informações. E também as pessoas que têm dificuldade com ansiedade, e aí também isso repercute na memória. Então eles levam, eu quero trabalhar a ansiedade porque eu vejo que a ansiedade repercute para eu ter dificuldade de memorizar, né? Ou essa questão da depressão. São duas situações bem comuns no consultório que a gente vê maior relação com a memória. Interessante. E, doutor Marcelo, nós vimos nos comentários dos estudantes, né, que alguns têm facilidade para lembrar números, outros apenas a questão fotográfica, memória fotográfica, mas com nomes já é uma negação. Existe isso mesmo, doutor? Pode mudar de uma pessoa para outra a memória que é predominante? Não, na realidade a memória funciona como um todo, é um complexo e não tem essa divisão, como eles falaram aí. Didaticamente a memória ela funciona como um todo
E a questão de não memorizar é porque ele não se dedicou àquela fase inicial, que é a codificação e a memória de curto prazo. Então, se ele não se dedicar, faz parte do mecanismo de memória o esquecimento. Então, o esquecimento é a falta do fenômeno de repetição e o tempo. Então, se ele não lembra a data, é porque ele ficou muito tempo sem rememorizar a data. Então, não tem nada disso. Eu sou bom nisso. Não, a memória funciona como um todo. Na realidade, assim, existem facilidades. Às vezes a pessoa gosta de ter mais um aspecto visual, ele gosta mais de cores. Então, ele chama atenção aquilo mais do que, por exemplo, estudar matemática. Tem outros que têm facilidade. Isso realmente tem. Existe uma subdivisão, inclusive dos hemisférios cerebrais, né? A lógica está mais relacionada ao hemisfério direito. Então, tem pessoas que têm facilidade com matemática, com música e outros não. Então, é uma facilidade global do cérebro em deter informações. Mas a memória funciona igual para todos, não tem uma subdivisão. E problemas de memória, doutor, podem estar associados a questões genéticas ou não é o caso? A memória? Não, genética não. Na realidade, assim, já foi feito até um estudo para saber por que o Einstein tinha um cérebro tão poderoso, né? Ele não tinha mais células nervosas do que outro ser humano, ele tinha mais células gliais. Isso depois foi comprovado, que foi feito depois um estudo pós-mortem do cérebro do Einstein. Então, falar que existe uma diferença, não existe. A memória é um exercício, você tem que fazer um exercício diário, e mesmo nas pessoas que desenvolvem doenças do tipo Alzheimer, sabe-se que o mecanismo genético não está totalmente comprovado, né? Então, assim, provavelmente uma doença dramática, catastrófica como Alzheimer, também pode ser um mau uso do cérebro. Entendeu? Não utilização correta com todos aqueles parâmetros que a gente conversou no início da entrevista, com relação à qualidade de vida, estimulação permanente da capacidade intelectiva, estimular cada vez mais o cérebro é muito importante. Interessante, nessa questão de estimular mais o cérebro, tem pessoas que têm como estratégia, por exemplo, ao ir para casa, mudar o roteiro, fazer atividades comuns do dia a dia, mas de formas diferentes. Essa é uma possibilidade também para trabalhar a memória de longo prazo, por exemplo? Seria, mas assim, fazer coisas realmente palpáveis, né? Leitura, estudar mais línguas, tentar aprender uma música, são coisas que realmente mexem com o cérebro, né? A questão do trajeto é interessante porque você vai ver novas paisagens, mas falar que isso você pode diminuir o fator de estresse, eu vou pegar aquela rua porque senão eu vou passar raiva. Enfim, mas isso é muito importante, é não parar nunca de estimular o seu cérebro. Interessante. E, Érica, nesse caso, né, como estimular o cérebro? Hoje em dia, ainda mais que a vida é tão corrida, as pessoas estão tão conectadas, como fazer esse estímulo sem virar também um super estímulo, né, de estresse, de mais compromissos, correria? Um estímulo saudável. Quais dicas você daria? Eu costumo trabalhar muito com os clientes, Gislene, porque a gente tem contato mais com a nossa memória a partir do que a gente pensa, com os nossos pensamentos. Então, cuidar do que a gente pensa, né? Tem até um autor, Ivan Esquerdo, e ele fala assim, que nós somos o que nós lembramos e nós somos o que o nosso cérebro faz da gente. E isso vem, para mim, como a memória relacionada muito ao que eu estou pensando agora. Né? Então, a memória nada mais é do que eu estou lembrando agora. E o que eu lembro agora é que pensamento que me vem nesse momento. E aí, cuidar desse pensamento. Né? Por exemplo, a gente tem vários estímulos a toda hora, né? O doutor Marcelo disse da importância de ter esses estímulos, mas eu posso selecionar aqueles estímulos que me são mais saudáveis. Ao invés de focar a minha atenção em coisas negativas, em estímulos negativos que vão me remontar a memórias negativas, porque eu acho que isso é uma coisa importante também da gente falar sobre memória. A gente lembra de uma situação e no nosso cérebro o circuito, né, do pensamento desencadeia outras lembranças semelhantes com aquela.
Então, o estudante diz, eu sinto o cheiro da terra molhada e eu me lembro lá da minha infância, que provavelmente era uma coisa boa, mas poderia ser também coisas ruins, e de uma coisa ruim desencadeia outra ruim, outra ruim, outra ruim, e aí eu vou me sentir mais estressado, mais cansado, mais deprimido. Então, assim, cuidar do que eu penso, cuidar do que lembranças eu foco, que lembranças eu quero dar atenção, né? Então, acho que isso é um cuidado importante que a gente precisa ter. Se eu fico muito focado em memórias negativas, em memórias que não colaboram para eu manter a minha saúde no momento atual, isso é negativo. Nesse caso, então, é possível gerenciar as memórias? Sim, seria o ideal? É o ideal gerenciar essas memórias, exatamente. Ok. Doutor, nós conversamos, né, sobre estresse, ansiedade, pode interferir na memória, e a questão das drogas também? Sim, completamente, né? Porque as drogas, elas interferem negativamente, que é um mecanismo contra a saúde do cérebro. Então, as drogas, em geral, elas danificam essa circuitaria uniforme, fisiológica, que estão envolvidas no mecanismo de memória, né? Então ela cria uma superexcitabilidade de algumas regiões do cérebro e deprime outras. Então é como se você estivesse ligando e desligando várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. E isso é um transtorno, não só do ponto de vista da memória, como qualquer função executiva do cérebro. Então as drogas são devastadoras, e são quaisquer drogas. Vão desde o abuso de álcool, que é muito comum em jovens hoje, né, passando por drogas mais deletérias, como crack, cocaína, todas realmente são devastadoras. Então elas não têm um limite para poder falar que essa pessoa vai ter capacidade de memória depois de um tempo usando drogas. Então cabe o alerta nessa Com situação, certeza. né? E, Érica, no caso de luto, é delicada essa questão, porque em momentos de luto a memória está muito presente, né? Lembranças, como lidar também com a dor do luto e as memórias que surgem nesse momento difícil? Então, o luto é um processo muito complexo também, né, doutor Marcelo? Tão complexo quanto falar de memória. Então, não é só a questão da memória que impacta no luto. Então, tem todo cada pessoa elabora, né, o luto de uma determinada maneira. Mas falando especificamente das lembranças, né, por exemplo, eu me lembro de determinada pessoa que eu perdi e eu fico preso nessa lembrança. Então, às vezes eu fico preso nas coisas boas e isso me impede de continuar vivendo. Por exemplo, uma esposa que perde o marido e tinha muitas boas lembranças desse relacionamento e aí não consegue continuar a vida. Ou o contrário também, uma história que tem mágoas, que tem mal-estar com essa pessoa que morreu, e aí eu fico preso nessa lembrança e não consigo continuar a minha vida. Então, isso é algo que precisa de ajuda, que precisa ser trabalhado com essa pessoa, porque as lembranças são para ficarem lá, né, no lugar da saudade de alguém que morreu. Então, é esse lugar que essas lembranças devem ocupar, né? O lugar da saudade e não o lugar do presente da vida daquela pessoa. Interessante. E para a gente encerrar, doutor, o famoso branco que as pessoas comentam, nossa, deu branco, e agora, né? Falhou a memória. Esse branco é cientificamente explicado ou isso é mais psicológico também? Não, ele é cientificamente explicado também, né? Esse branco, na realidade, é a falta de atenção. Então, quando você não passa por aqueles processos, né, de codificação, retenção e depois o resgate na memória de longo prazo, então você não vai, como foi explicado, a memória de curto prazo ela tem limite, ela é rápida e limitada a poucas tarefas. Então, se a pessoa não concentra naquele assunto que é desejável que ele faça depois o resgate, ele não vai lembrar e vai dar o branco. Então tem uma série de interferências. Primeiro, a não dedicação ao assunto. Segundo, o fator emocional, ou exacerbado, ou não presente, não gostar daquilo. Ou aquilo foi um fator emocional negativo, assim, nossa, não vou lembrar, ele não vai lembrar mesmo. É o famoso branco do vestibular, de provas, né?
É bastante comum, ou mesmo branco, de esquecer o nome. Na realidade, aquela pessoa pode ser que não queria conversar com a outra pessoa e não deu um branco. Então, assim, na realidade é uma falta de atenção, não é uma doença e ela pode ocorrer com qualquer pessoa. Interessante, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, é um tema tão bom, né? Mas vamos ter que encerrar. Quero te agradecer, Érica, pela presença, volto sempre ao Jornal da UFO. Obrigada, eu que agradeço. Doutor Marcelo, muito obrigada também pelas considerações. Obrigado a vocês. Existe uma etiqueta própria para a internet? Como se comportar na web? O que publicar ou não nas mídias sociais? No Jornal da UFO de amanhã vamos falar sobre netiqueta. Participe, envie suas dúvidas na página da TV Universitária no Facebook. Uma ótima noite para você!